eu te dissesse que Leonardo da Vinci talvez não tenha sido nem artista, nem cientista, nem engenheiro, pelo menos não do jeito que aprendemos hoje? E se o maior erro da história tiver sido tentar encaixar Leonardo em categorias modernas que simplesmente não existiam no tempo dele? Nesse vídeo você vai descobrir quem foi o verdadeiro Leonardo da Vinci por trás do mito. Vamos desmontar a imagem do gênio perfeito e entender por que ele não terminou quase nada do que começou e por que antecipou ideias da física moderna séculos antes de nomes como Newton e Galileu e por que talvez ele tenha sido o primeiro ser humano a olhar para a natureza do jeito que a ciência faz hoje, mesmo sem saber matemática direito. No final, vamos responder à pergunta: Leonardo da Vinci foi um cientista que pintava ou um artista que fazia ciência? Quando falamos em Leonardo da Vinci, quase todo mundo responde automaticamente: artista, inventor, gênio, visionário. Mas aqui vai um fato desconfortável. Leonardo praticamente não viveu de pintura, não concluiu nenhuma grande escultura, não publicou tratados científicos e não criou um marco teórico formal em nenhuma área. E ainda assim, ele mudou arte, ciência, engenharia, anatomia, ótica e filosofia. Como alguém que não concluiu quase nada conseguiu influenciar quase tudo? A imagem popular de Leonardo, o gênio absoluto perfeito, quase sobre-humano, é sedutora, mas ela esconde o Leonardo real. Assim como aconteceu com Nikola Tesla séculos depois, a lenda cresceu tanto que começou a distorcer o personagem histórico. Leonardo não foi um artista preguiçoso e inconstante, nem um engenheiro fantasioso incapaz de construir, nem um cientista moderno antes da ciência existir. Ele foi algo muito mais estranho e muito mais interessante. O maior erro que cometemos ao estudar Leonardo da Vinci é tentar analisá-lo com os olhos do século XXI. Hoje, separamos tudo. Arte é uma coisa, ciência é outra, filosofia é uma outra, engenharia. No tempo do Leonardo, isso simplesmente não existia. A mente dele funcionava de forma integrada. Para Leonardo, desenhar era uma forma de investigar, pintar era um experimento, observar era mais importante do que ler. A natureza era o verdadeiro livro. E isso colocava ele em choque com a própria época. Leonardo não era o renascentista perfeito. Ele era, em muitos aspectos, um estranho dentro do Renascimento. Enquanto o humanismo exaltava os textos clássicos, Leonardo dizia algo radical. Embora eu não possa citar autores antigos, me basearei em algo muito maior e mais digno: a experiência. Isso no ano de 1500 era quase uma heresia intelectual. Para entender Leonardo, precisamos voltar à Itália do século XV, uma Itália fragmentada em cidades-estado. Florença, Milão, Roma, cada uma competindo por poder, prestígio e conhecimento. Florença, em especial, vivia uma explosão cultural sem precedentes. Bancários viravam mecenas, artistas viravam intelectuais, oficinas viravam centros de inovação. Era o nascimento do humanismo, uma mudança profunda. O ser humano passa a ocupar o centro da reflexão e a natureza deixa de ser apenas símbolo religioso. Observar o mundo passa a ser um ato intelectual. E adivinha quem cresce exatamente nesse ambiente? Um menino bastardo, curioso, inquieto, que não seguiria o caminho esperado de ninguém. Leonardo nasce em 1452 no vilarejo de Vinci, na Toscana, filho ilegítimo de um notário rico com uma camponesa muito jovem. Isso poderia ser uma tragédia social, mas para Leonardo foi uma libertação, porque bastardos não herdavam profissões obrigatórias, não seguiam carreiras familiares rígidas. Eles tinham mais liberdade de escolha. Se Leonardo fosse um filho legítimo, provavelmente teria virado um notário, e o mundo nunca teria ouvido falar dele. Ao ser levado para Florença, ainda jovem, ele entra em contato com algo decisivo. Oficinas artísticas eram verdadeiros laboratórios multidisciplinares. Então Leonardo entra para a oficina de Andrea del Verrocchio, um dos grandes mestres da época. Uma oficina renascentista não só ensinava pintura, ela ensinava anatomia, matemática, prática, mecânica, perspectiva, óptica, filosofia natural. Leonardo absorve tudo isso, mas não como um aluno comum. Ele observa obsessivamente. Enquanto outros aprendem técnicas, Leonardo tenta entender por que a realidade funciona do jeito que funciona. Para ele, o corpo humano é uma máquina, a luz segue regras, a água obedece padrões, o movimento tem leis e a pintura vira apenas um meio para estudar tudo isso. Existe uma história emblemática. Verrocchio pede que Leonardo pinte um anjo secundário em uma obra coletiva, o Batismo de Cristo. O resultado: o anjo de Leonardo é tão superior, mais natural, mais vivo, mais sutil na luz e na sombra, que, segundo a história, Verrocchio teria decidido nunca mais pintar. Exagero ou não, o fato é que Leonardo já mostrava algo novo, algo que ninguém sabia explicar.
algo que ainda não tinha nome. Ele estava observando o mundo de um jeito diferente. E isso mudaria tudo. Mas aqui vem o problema. Apesar do talento absurdo, Leonardo tinha um defeito fatal. Ele não terminava as coisas. Projetos assinados, abandonados eternamente em aperfeiçoamento, nunca entregues, não por preguiça, mas por perfeccionismo obsessivo. Leonardo não buscava fama, não buscava concluir obras, ele não buscava o reconhecimento imediato. Ele buscava entender. Entender o corpo, a luz, o movimento, a natureza, o ser humano. Para entender o que tornava Leonardo da Vinci tão diferente de qualquer outro pensador de sua época, precisamos entrar no lugar mais importante de sua vida, seus cadernos. Leonardo não escrevia para publicar. Ele não escrevia também para ensinar. Ele não escrevia para ser lido. Ele escrevia para pensar. E talvez seja esse o ponto mais revolucionário de todos. 6.000 páginas e ainda incompletas. Sim, hoje conservamos cerca de 6.000 páginas escritas por Leonardo da Vinci, mas os historiadores acreditam que isso pode representar menos de 1/4 do que ele realmente produziu. Ou seja, a maior parte do pensamento de Leonardo da Vinci simplesmente se perdeu. E mesmo assim, o que restou já é o suficiente para deixar qualquer cientista moderno desconfortável. Porque ali dentro encontramos estudos de anatomia humana com precisão cirúrgica, observações sobre o movimento da água dignas de um laboratório moderno, reflexões sobre luz, sombra, som, ar e visão, hipóteses sobre astronomia escritas um século antes de Copérnico. Tudo isso feito por alguém que não tinha formação acadêmica, mal dominava o latim e tinha dificuldades sérias com a aritmética. O que nos leva a uma pergunta inevitável. Como alguém sem matemática formal conseguiu enxergar leis físicas tão profundas? Leonardo aconselhava seus aprendizes a fazer algo simples e, ao mesmo tempo, radical. Caminhe sempre com uma caderneta presa à cintura. Qualquer coisa podia ser registrada. O fluxo da água em um rio, o voo de um pássaro, a língua de um pica-pau, o modo como a luz toca um rosto. Nada era trivial, nada era pequeno demais. Leonardo observava o mundo como se tudo fosse um enigma esperando para ser decifrado. Ele passou anos inteiros estudando um único fenômeno. Sobre a água, por exemplo, ele chegou a formular 730 conclusões diferentes. 730! Sobre um único elemento. Hoje isso parece um exagero. Na época era algo completamente fora da curva. Para Leonardo, a natureza não era um conjunto de áreas separadas. Ele era um sistema único. Por isso estudar a água ajudava a entender o cabelo humano, estudar o som ajudava a entender a vibração, estudar o voo das aves ajudava a entender o movimento. Nada estava isolado e isso explica porque seus cadernos parecem caóticos para nós. Desenhos misturados com textos, anatomia ao lado de engenharia, arte ao lado de física, mas o caos é só aparente. Na cabeça dele, tudo fazia parte do mesmo problema fundamental: como a natureza organiza o movimento e a forma. Aqui vem um dos trechos mais perturbadores de seus escritos. Leonardo escreve: o Sol não se move, a Terra não está no centro do mundo. Isso foi escrito cerca de 100 anos antes de Copérnico. E não como uma teoria formal, mas como uma intuição baseada na observação. Ele não constrói um modelo matemático do sistema solar. Ele simplesmente percebe que algo não bate na visão tradicional. Isso se repete várias vezes em seus escritos. Ideias sobre inércia, ação e reação, relatividade do movimento, dinâmica dos fluidos, tudo isso aparece antes da ciência moderna existir. E aqui tem um detalhe crucial: Leonardo não sistematiza essas ideias. Ele não constrói um corpo teórico, ele não publica nada. E isso faz toda a diferença. Na virada do século XV para o XVI, o conhecimento ainda era dominado por um método: a escolástica medieval. Ou seja, se algo estava nos livros antigos, era verdade. Se não estava, dificilmente importava. Leonardo respeitava Platão e Aristóteles, mas não obedecia cegamente. Se a observação contrariava o texto antigo, ele ficava com a observação. Ao ler seus cadernos, não encontramos um semideus. Encontramos alguém obsessivo, inconstante, perfeccionista ao extremo, facilmente distraído por novas perguntas. Leonardo começava um estudo, descobria algo novo e abandonava o estudo inicial para seguir outra pista. Isso explica porque ele deixou tantas obras inacabadas e porque não consolidou suas descobertas. Ele não buscava verdades definitivas, mas padrões na natureza. E é exatamente isso que nos leva à próxima pergunta, ainda mais delicada. Leonardo da Vinci pode ser considerado um precursor do método científico ou isso é exagero nosso? Talvez essa seja a pergunta errada, porque ela carrega um problema oculto. Ela usa
uma definição moderna para julgar um homem de um mundo pré-moderno. E é exatamente aí que quase todo mundo se perde. Hoje, quando falamos em ciência, falamos de algo muito específico. Método formal, hipóteses claras, experimentos controlados, matemática rigorosa, publicação, revisão por pares, nada disso existia no tempo de Leonardo da Vinci. Então, se exigirmos que ele se comporte como Galileu, Newton ou qualquer outro cientista moderno, a resposta será óbvia: não. Ele não foi um cientista. Mas isso não encerra a questão. Na verdade, ela apenas começa. Leonardo estudava obsessivamente o corpo humano, o coração, os vasos sanguíneos, o feto no útero, o voo das aves, o fluxo da água, o comportamento do ar, a luz e a sua interação com os objetos. Ele dissecou cadáveres humanos em uma época que isso era raro, mal visto e muitas vezes proibido. E não dissecava por curiosidade artística apenas. Ele queria entender como músculos produzem movimento, como válvulas cardíacas funcionam, como forças se transmitem. Em alguns casos, suas observações anatômicas só seriam confirmadas séculos depois. Por exemplo, descrições corretas de arteriosclerose, funcionamento de válvula aórtica, circulação sanguínea, estrutura óssea funcional. Tudo isso sem microscópio, sem instrumentos modernos, apenas observação. Leonardo dedicou mais de 2 décadas ao estudo do voo. Não construiu uma máquina funcional, e isso costuma ser usado contra ele. Mas olhe com atenção o que ele realmente fez. Analisou o bater das asas, estudou correntes de ar, observou o empuxo, intuiu diferenças de pressão. Ele percebeu algo extraordinário. O ar acima de uma asa se comporta diferente do ar abaixo. Isso antecipa de forma intuitiva princípios que só seriam formalizados muito tempo depois na hidrodinâmica. Mais uma vez, sem equações, sem modelos matemáticos, apenas intuição experimental. Leonardo via o mundo como um sistema de forças. Nos seus cadernos encontramos ideias que lembram fortemente inércia. Todo o corpo continuará em movimento enquanto a força do impulso se mantiver. Ação e reação. Uma substância oferece ao ar a mesma resistência que o ar oferece à substância. Relatividade do movimento. O movimento depende do referencial de observação. Gravidade como atração entre corpos. Uma linha imaginária entre os centros. Essas frases não são demonstrações matemáticas, mas são intuições conceituais corretas. E isso é profundamente desconcertante. Então, por que ele não virou o pai da ciência? Bom, ele tinha 2 limitações enormes. Matemática frágil, ele tinha dificuldades com a aritmética, dominava apenas o básico da geometria, não conseguia formalizar leis. Ele valorizava profundamente a matemática, mas não conseguia avançar nela. Falta de sistematização, ele não organizava seus achados, não criava um marco teórico, não publicava, seu pensamento era brilhante, mas disperso. Ele próprio parecia saber disso. E ainda assim escreveu algo impressionante. Nenhuma investigação humana pode ser chamada de ciência se não passar pela demonstração matemática. Ou seja, já naquela época ele sabia exatamente o que faltava, mas não tinha como completar esse passo. Então, onde isso nos deixa? Leonardo da Vinci não era um cientista moderno, mas também não era um pensador medieval. Ele estava no meio do caminho. Mais precisamente, ele foi um precursor da atitude científica. O que ele introduz de verdade é algo revolucionário: a observação como autoridade, o experimento como critério, a natureza como livro. Antes de Galileu formalizar isso, Leonardo já vivia assim. E aqui surge algo ainda mais profundo. Ele não separava a arte de ciência, forma de função, beleza da verdade. Para ele, desenhar era investigar, pintar era testar hipóteses, observar era pensar, um quadro era um laboratório, uma máquina era um experimento mental, um caderno era uma extensão de sua mente. E isso explica porque ele não se encaixa em lugar nenhum. Depois de tudo que vimos até aqui, fica claro que o maior legado de Leonardo da Vinci não está em uma pintura específica, nem em uma máquina que funcionou, nem em uma teoria formal que ele deixou escrita. O legado de Leonardo é um modo de olhar para o mundo. E isso é muito mais difícil de copiar do que uma técnica. Hoje vivemos em um mundo profundamente fragmentado. Ciência de um lado, arte de outro, filosofia isolada, tecnologia correndo sozinha. Para ele, isso seria incompreensível. Na mente dele, tudo fazia parte de um único sistema. A água que corre em um rio segue as mesmas leis que formam redemoinhos, que moldam nuvens, que inspiram cachos de cabelos em um retrato. A luz que atravessa o ar explica a atmosfera, explica a paisagem, explica o sorriso humano. Nada estava separado. Tudo obedecia a uma mesma lógica profunda. Ele acreditava que a natureza seguia necessidade. Nada era aleatório, nada era gratuito.
Ele escreve: a necessidade é a mestra guia da natureza. Isso significa algo muito forte. A natureza escolhe sempre o caminho mais simples. As formas seguem proporções. Os movimentos obedecem relações. E qual era a ferramenta para compreender isso? A geometria. Mesmo tendo dificuldades matemáticas, Leonardo intuía algo essencial. A matemática não é um truque humano. Ela é a estrutura interna do mundo. Essa ideia aparece de forma cristalina no homem vitruviano. Não como um desenho bonito, mas como uma afirmação filosófica. O ser humano é um microcosmo. O universo é um macrocosmo. Ambos seguem as mesmas proporções. Talvez a contribuição mais revolucionária de Leonardo seja essa: a experiência vem antes do livro. Em um mundo ainda dominado por autoridades antigas, isso era quase subversivo. Ele não rejeitava os clássicos, mas também não se submetia a eles. Se Aristóteles dizia algo e a observação mostrava outra coisa, Leonardo ficava com a observação. Esse princípio simples é a base de toda a ciência moderna. Mas no tempo dele isso era solitário, desconfortável, intelectualmente perigoso. E talvez por isso ele tenha permanecido isolado. Um retrato não tentava copiar um rosto, tentava reproduzir a interação da luz, a anatomia muscular, o estado psicológico, a percepção do observador. A Mona Lisa não é famosa pelo sorriso, ela é famosa porque não conseguimos explicar completamente o sorriso. Isso não é um acidente. Leonardo estudou músculos faciais, nervos, percepção visual, luz difusa, sombra progressiva, décadas de observação, condensadas em um único gesto. Se tivermos que definir o pensamento de Leonardo em poucas palavras, seria algo assim: compreender o mundo como um sistema integrado de causas e efeitos. Ele não observava algo sem relacionar, comparar, extrapolar. Estudar água levava a geologia, geologia levava a botânica, botânica levava a anatomia, anatomia levava a arte. Era um ciclo contínuo. Hoje, chamaríamos esse tipo de pensamento de sistêmico. Leonardo fazia isso, sem saber que isso teria um nome. Por que ele ainda nos incomoda, então? Leonardo incomoda porque expõe uma fragilidade moderna. Nós produzimos muito, publicamos rápido, consumimos conhecimento em fragmentos. Ele fazia exatamente o oposto. Ele demorava, aprofundava, voltava atrás, revisava, abandonava. Para ele, o processo era mais importante que o resultado. Isso entra em choque direto com métricas, produtividade, respostas rápidas. Talvez por isso ele pareça tão distante e ao mesmo tempo tão atual. Talvez a pergunta final não seja: Leonardo da Vinci foi um artista ou um cientista? Mas quantos Leonardos estamos impedindo de existir hoje? Em um mundo que exige respostas rápidas, ele nos lembra do valor de pensar devagar. Bom, depois de atravessar a vida, a obra, os erros, os acertos e as contradições de Leonardo da Vinci, talvez possamos finalmente responder a pergunta que abriu esse vídeo. Mas não da forma como você imagina. Afinal, quem foi Leonardo da Vinci? Ele não foi um artista que sabia um pouco de ciência, nem um cientista que gostava de pintar, nem um engenheiro frustrado, nem um gênio perfeito. Ele foi algo muito mais raro. Leonardo da Vinci foi um ser humano que se recusou a aceitar que o mundo pudesse ser entendido em partes isoladas. Para ele, a arte era investigação, ciência era observação, matemática era uma linguagem, a natureza era um sistema e o ser humano era parte desse sistema. Ele não criou disciplinas, ele se moveu antes delas existirem. A Mona Lisa não é apenas um retrato, ela é a condensação de quase 70 anos de observação. Ali estão décadas estudando anatomia facial, anos analisando músculos e tendões, obsessões com luz difusa e sombra progressiva, estudos sobre percepção visual, reflexões sobre psicologia humana. O sorriso não é misterioso por acaso. Ele é instável porque a própria percepção humana é instável. Leonardo não pintou um rosto, ele pintou um fenômeno perceptivo. Isso é arte? É ciência? Essa pergunta deixa de fazer sentido. Ele nasceu cedo demais para a ciência moderna e tarde demais para o mundo medieval. Ele ficou no meio, sem ferramentas matemáticas suficientes, sem um método formal consolidado, sem uma comunidade científica. E ainda assim, enxergou mais longe que quase todos. Bom, Leonardo da Vinci nos lembra que o conhecimento não nasce da pressa, mas da curiosidade. Que a ciência não começa nos números, mas no olhar atento, e que talvez a maior obra que um ser humano possa criar não seja uma pintura, nem uma teoria, mas uma mente que se recusa a parar de perguntar. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, você ainda pode, além de se inscrever, deixar o like, fazer todo aquele combo que é necessário para o YouTube entregar nosso vídeo. Você pode apoiar nosso canal diretamente, através dos seguintes meios, tá? Chave Pix, botão Valeu Demais, nossa loja, clube de membros. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio.
Graças a vocês, estamos melhorando os conteúdos por aqui. Na tela final, vou deixar vídeos sobre outras personalidades que já falamos aqui no canal. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.